Olá pessoal, boa noite. Hoje o assunto é farmácia e bioquímica. Boa noite todo mundo. Oi Elô, tudo bem? Tudo bem, Vitória? Oi Isa. A Isa não perde uma, né, Isa? Tudo bem com vocês? E aí, companheiro, você tá bom? Beleza, então estamos aguardando. Oi, estamos aguardando a nossa convidada, Mariana. Olha aqui, ela chegou. Oi, Mari, você tá bem? Oiê. Oi, amor, minha esposa entrou aqui também. Oi, amor, tudo bem? Vem logo pra casa que eu tô com saudades. Fazer uma média, né? Oi, Vitória. Então, gente, a nossa convidada já tá aí, a Mariana Morari Ferreira. Nós vamos falar hoje de farmácia e bioquímica. Só vamos esperar uns minutinhos o pessoal entrar. Vamos, Tá tudo vamos bem? esperar sim. Tudo Tá tudo ótimo, bem? graças a Deus. Teu pai tá aí perto? Tá pertinho. Eu fugi aqui para casa dele porque lá em casa é uma bagunça. São duas Ah, é? crianças, um marido, dois cachorros. Aí era melhor um lugar mais calmo. Aí eu fugi aqui para casa dele. Aí, fala pro teu pai aparecer aí na tela para dar um oi pra gente, vai. Vem cá, pai. Cadê o papai coruja aí? Olha lá. Aí, Entra aqui. pessoal, entra na tela. Aí, pessoal, o pai dela, para quem não Eu tô com conhece... fone, ele não escuta. Não estou escutando nada. Pode falar mal dele que ele não escuta. Tá ótimo. Então é o professor Cláudio, professor de Química nosso do cursinho. É o pai da Mariana. Beleza? Então aqui, paizão coruja tá vigiando todo mundo aí. Tudo bem? Isso mesmo. Então manda um abraço pro seu pai. E obrigado, e agradeça. Um abraço para você. E agradecemos por ceder a sua casa aí. Bom, gente. Entrou aí agora. Então vamos lá, então. E agradeça a sua casa aí. Então vamos lá. Agora entrou, tudo bem. Então vamos lá, então. Tá certo. Então vamos lá. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Se o teu pai está muito perto de você, dá interferência de celular. Ele foi tá? para lá, ele foi para lá. Tudo bem? Bom, boa noite. Então, antes de mais nada, em nome do Singular, do Ângulo, do Curso Fera, agradeço sua presença, tá? Eu tenho certeza que esse papo vai ser bastante útil, porque tem alunos que estão me chamando a atenção e cobrando essa live faz muito tempo. E aí já vi que eles entraram. Mari, então é o seguinte, você escolheu fazer farmácia e bioquímica. Me conta uma coisa, o que te levou a te decidir a fazer farmácia e bioquímica? Por acaso teve influência paterna? Eu acho que existe um pouco a influência paterna, acho que tem um pouco na genética e a química. Então, quando eu estava no Singular, eu já gostava muito da área de química, já era uma área química, a própria biologia, já eram áreas que eu já sabia que era o que eu mais gostava, que eu estava mais voltada aí para isso, né? Desculpa te interromper. Pessoal, desculpa. A Mari foi nossa aluna, ela se formou em 1999 no Singular, tá? Então, só para contextualizar aí. Então, vamos lá. Desculpa te interromper. Então, já eram áreas, assim, que eu mais gostava. E na verdade, assim, que é o interessante quando a gente for falar sobre a faculdade, eu acabei me interessando muito por farmácia, porque eu gostava bastante da parte da área de cosméticos, que hoje não trabalho nada a ver com isso, porque depois que você vai para a faculdade, você descobre um outro universo, né? Uhum. Mas, a princípio, a ideia era trabalhar com cosméticos, então eu lembro até que foi num dos encontros profissionais que eu conversei com uma farmacêutica, e aí ela era da área de cosméticos, ela estava contando a respeito da produção de um shampoo, de litros de shampoo, eu fiquei encantada com aquilo, e aí pus na cabeça
que seria mesmo a área de farmácia. Depois lá a gente vai conhecendo outras coisas e vai se Uhum. desenvolvendo aí para outros lados. E você fez faculdade aonde? Eu fiz a faculdade de Oswaldo Cruz, né? Uhum. O pessoal conhece como FOC. Fica na Barra Funda, em São Paulo. É uma faculdade particular e na época foi engraçado porque até aqui em casa mesmo com os meus pais eu comentei que queria fazer a faculdade de farmácia e tal, e claro que, né, o professor Cláudio vai fazer o USP, vamos fazer cursinho, vamos estudar, vamos fazer USP. E eu sabia da faculdade da Oswaldo Cruz, cheguei a comentar com ele, não conheço, não sei essa faculdade. Quem me salvou foi o Yuji. O Yuji um dia chegou e conversou com meu pai e falou Saudoso assim, Yuji. escuta, por que, saudoso Yuji? Por que não quer que a menina vá fazer Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz é a melhor faculdade particular de farmácia que tem no estado de São Paulo. Ele está brincando, né? E aí ele falou assim, ó, vou te dar uma liberada aí, vamos prestar para fazer Oswaldo Cruz. Acabei passando lá e foi uma excelente escolha. Eu sei da Oswaldo Cruz e é uma faculdade assim, tradicional, porque, para quem não sabe, eu sou técnico em cerâmica e tinha, agora não pago mais, o CRQ de Química. E todo o pessoal da minha época ia para Oswaldo Cruz. Então é uma faculdade muito tradicional. E olha que eu estou Sim, falando quando muito. acabei do colégio, eu me formei nos anos 70. Eu não queria falar isso, mas já foi. Bom, Acabou revelando. muito bem. E você fez a faculdade. Fala um pouquinho do curso de farmácia e bioquímica. E tem uma pergunta que todo mundo faz nas lives. Tem matemática? Tem. Assim, na verdade, no primeiro ano existem algumas matérias básicas que você vai ver, claro, além de muita química, além de muita biologia, a gente tem duas matérias que é muito interessante que eles colocam no curso de farmácia, que é a própria matemática, mas é uma matemática simples, é uma matemática básica, assim, nada muito pesado. E tem também a matéria física, que eu também me assustei quando vi física lá. E aí eu costumo brincar também com o pessoal que pergunta para mim nos encontros ou nas palestras, né? Eu falo assim, mas calma, gente, não é física tipo espelho, que é aquela coisa impossível de entender, porque eu era péssima. É uma física também básica, porque a gente também precisa ter uma noção de tudo isso para dar continuidade aí no curso. Então, noções de dimensões. É claro que a gente vai utilizar aí muita regra de três. Então, é uma coisa bem básica, mas tem matemática e física que foge um pouquinho, que eu sei do que é o gosto do pessoal que está optando aí por farmácia. É que eu sempre digo, quem fez singular e sobreviveu Marco Polo, Flávia Larsa, não tem que ter medo de matemática Não, e vai física de tranquilo. nenhuma. Pode ir tranquilo, perfeito. Mas me conta, e o que você mais gostou no teu curso de farmácia e bioquímica? Ai, quando a gente pergunta numa certa altura, que eu não sou velha, eu sou novinha, mas quando pergunta nessa altura do campeonato, a gente fala tudo. Como eu queria voltar para o meu tempo de faculdade. Era tudo tão mais simples, era tudo tão mais fácil. Mas eu gostava muito mesmo, era da parte que não é à toa que eu acabei escolhendo a área de manipulação, que é a parte mesmo de farmacotécnica, então é a parte de manipulação de produtos, do desenvolvimento deles, então aprender assim a misturar a água e o óleo, formar uma emulsão, fazer um creme não iônico. O pessoal aí tá vendo bastante em relação a formulações de gel, álcool em gel, né? 70%. Então Exato. você vê aquela transformação, tudo aquilo acontecer, era o que mais me cativava na faculdade. Agora, mas tem uma coisa interessante. Você teve essa faculdade, fez a faculdade, mas você, antes da faculdade, você acabou deu um depoimento que você queria para a área de cosméticos. E você acabou seguindo a área de cosmético? Então, na verdade, não, né? Sim e não ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que aí eu vou explicar. Então, eu gostava muito da área de cosmético, e não é à toa que eu gostava da parte de farmacotécnica, e era justamente fazendo a parte de cremes, loções, enfim. E aí, o que me levou, na verdade, esse gosto pela farmacotécnica foi que aí eu me direcionei
para a área de manipulação, né? Então, Aham. eu sou da área de farmácia magistral, que a gente chama. E hoje eu sou proprietária e farmacêutica responsável de uma farmácia de manipulação veterinária. Então lá a gente faz medicamentos só para animais, através de um receituário de um médico veterinário. E aí Essa, lá essa é a minha dentro, próxima pergunta. então já estou me Já entrou, antecipando. não tem problema. Então, aí lá dentro, o que acontece? Eu acabo utilizando ainda desse meu gosto, desenvolvendo alguma coisa da parte de linha cosmética para animais. Então, hoje a gente tem espumas de Ah, limpeza, shampoo. Então, você vai incorporando o que você gosta com a área que você vai seguir. Mas eu acabei não seguindo o que eu imaginava que seria trabalhar numa indústria de cosméticos, entendeu? Essa área eu acabei não fazendo essa opção porque eu não fui para a indústria. A grande parte aí da minha carreira, eu sempre fiquei voltada para a área magistral. durante o curso, você fez estágio? Fiz. A própria faculdade te solicita, né, a entrega de carga horária de estágio obrigatório. Então, como farmácia existe assim uma diversidade de áreas, eles solicitam para que você faça estágio na área de drogaria, na área magistral e na área de indústria. Pelo menos na minha época, eram esses três requisitos que você tinha obrigatoriedade para entregar. Então, obviamente, eu acabei fazendo estágio nessas áreas. Tá certo. Agora, uma coisa. Sobre o curso de. Vamos falar um pouco de campo de atuação do profissional de farmácia bioquímica. Podemos dizer farmacêutico? Podemos dizer Podemos. farmacêutico. Farmacêutico bioquímico, seria assim? Sim. Ah, Pode falar. não, pois não, por favor. Eu até vou fazer uma observação, eu não sei se existe a pergunta aí na relação, mas é legal entrar nesse assunto, até porque você está questionando do nome, e eu sei que muitos me perguntam em relação a isso. A diferença, eles veem muito quando eles vão procurar faculdade, existem algumas faculdades que são farmácia e algumas que fazem o título de farmácia e bioquímica. E eles perguntam qual que é a Tá. diferença de fazer farmácia e farmácia e bioquímica. Então, é legal a gente até elucidar isso. Na minha época, né? Então eu entrei lá na faculdade em 2002. Durante o curso de farmácia, você escolhia se você queria seguir por uma área da indústria, que aí envolve a parte de indústria, tanto de medicamentos como de cosméticos, a área de drogaria, farmácia magistral, alimentos, hospitalar. Ou se você gostaria de seguir para uma área de análises clínicas, que aí é que entra a bioquímica. Você tinha que Ah, escolher. Hoje, o certo. curso de farmácia, a gente chama de que ele é um curso generalista. Então, quando Tá. você se forma, você pode atuar tanto para essa área de indústria, quanto para a área de análises clínicas. Você já sai. Na minha época, não. Na minha época, eu tinha que fazer Tinha uma que optar. escolha. Hoje, Uhum. não. Hoje, você tanto faz a área que você vai escolher para trabalhar. Então, é indiferente. Se você escolher uma faculdade que está escrito lá que é só farmácia, é indiferente. Você vai ser farmacêutico bioquímico, porque você já tem essa licença para trabalhar com análises clínicas também. Também. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco do campo de atuação. Então, você já deu exemplo aqui em indústria, e aí podemos Uhum. dizer indústria farmacêutica e indústria de cosméticos. E alimentos. Indústria alimentos. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Como assim indústria de alimentos? No curso de farmácia também a gente tem uma matéria que chama bromatologia, e que é justamente o estudo na parte de alimentos, decomposição, composição, processo de controle de qualidade desses alimentos. Então, o farmacêutico pode Bioquímico. atuar também na área de alimentos. Na vigilância sanitária também atua na vigilância sanitária? Atua na Tá certo. vigilância sanitária, tanto para possível fiscalização ou para a área da saúde, secretarias, também tem a sua área aí empregada de farmácia, né? Agora, um campo que, obviamente, a gente já sabe, até pelo nosso cotidiano, que toda farmácia tem que ter um farmacêutico. Isso é lei e essa lei é cumprida mesmo? Sim, existe uma obrigatoriedade de
todo período de funcionamento de drogaria e de farmácias de manipulação, é obrigatória a presença de um farmacêutico responsável no estabelecimento, e isso é controlado por órgãos de fiscalizações, vigilância sanitária e pelo próprio Conselho Regional. Então, o CRF faz visitas periódicas nos estabelecimentos para verificar a presença do farmacêutico no estabelecimento. E qual que é a função de um farmacêutico numa farmácia? Por que é obrigatório ter? O que ele faz? Então, depende. Por exemplo, na drogaria, o farmacêutico ele tem a responsabilidade principal ali da presença dele é para a dispensação do medicamento. Então, o que a gente fala? É uma orientação para o paciente que faz a compra daquele medicamento. Então, quando existe uma dúvida em relação, posso tomar esse medicamento junto com o alimento? Preciso tomar em jejum? Qual é a melhor hora do dia? Tudo quem dá essa orientação é o farmacêutico. E ele tem outro trabalho ali dentro, muitas vezes em relação à compra do medicamento. Existem alguns medicamentos que a gente fala que são controlados, então eles só podem ser dispensados com autorização de um farmacêutico, que é aquele medicamento que a gente retém a receita. Existe todo um sistema que o farmacêutico tem que enviar para as vigilâncias locais sobre a dispensação desses medicamentos e as retenções dessas receitas. Então, tudo isso é responsabilidade do farmacêutico dentro da drogaria. E sabe que isso eu não imaginava que era assim tão complexo. Agora vamos para a tua área específica, que é farmácia de manipulação. Como que funciona uma farmácia de manipulação? Conta para a gente aqui. Então, a farmácia de manipulação, ela funciona da seguinte maneira, né? Então, a gente tem um estoque de princípios ativos que a gente chama. Não é como na drogaria que a gente vê lá os medicamentos na prateleira todos prontinhos, então você já entrega o produto pronto. Ali não. Ali são os ativos, os princípios ativos. Então, é o pozinho que vai lá dentro do medicamento. E através do receituário do médico, do dentista, do nutricionista, do veterinário, você vai manipular, você vai confeccionar aquele medicamento personalizado diante daquela prescrição. Então, você faz de acordo com a solicitação desse outro profissional, manipula dentro do laboratório e faz a dispensação desse medicamento. E existe equivalente... Me explica uma coisa. Por exemplo, o médico, ele pode dar uma receita de uma farmácia de manipulação, mas também existe o medicamento da indústria. Qual que é a vantagem de uma farmácia de manipulação em relação a uma farmácia tradicional que já vem o medicamento industrializado? Sim, na verdade a ideia não é manipular medicamentos que já existem comercialmente no mercado. A ideia é manipular medicamentos que você tem uma alternativa de utilização, de administração. Então, vamos dar o meu exemplo, que foi a questão da nossa ideia. É uma farmácia de manipulação veterinária. Então, no lado veterinário, você não tem as doses como mais ou menos as nossas, que é adulto e infantil. A maioria dos medicamentos, a dose é baseada pelo quilo do peso do animal. Então, você tem, assim, animais de raça Pinscher, que pesam lá seus 3 quilos, e um cão São Bernardo, que pesa seus 40 quilos. Então, a diferença de dose do medicamento é gigantesca. Se você vai trabalhar com comercial, para aquele cão São Bernardo, você vai dar 4, 5 cápsulas, vai estressar seu animal em relação a isso. E o Pinscher, você tem que partir aquele comprimido também 4, 5 vezes, que você já não garante a terapia ali correta. Então, a manipulação, ela consegue adequar a dose exata para o tratamento. E aí lá na veterinária tem seus benefícios que a gente faz em biscoitinho, com sabor. Então, você oferece um medicamento para o seu animal na forma de petisco, fica agradável para administrar. E na parte humana, o que as farmácias costumam muito fazer? Suplementações. Então, o pessoal, atleta, vai num nutricionista, precisa repor proteínas, aminoácidos, para dar um condicionamento físico melhor. Isso não existe as proporções que aquele indivíduo necessita comercialmente pronto. Foi muito bom você ter me falado isso.
Eu pensei numa outra coisa ótima. Você lembrou que você precisa comprar seu suplemento. Perfeito. Mas não, mas é porque justamente eu tenho esse problema de proporção. Deixa eu aproveitar que já me perguntaram qual é o nome da tua farmácia e onde fica. É Farmabichos. A farmácia. Farmabicho. É lógico, vamos fazer uma propaganda aí. Aproveita, né? Eu sou meio coruja com ela, então eu falo mesmo o tempo todo. Farmabichos, a gente tem uma unidade aqui em Santo André, que fica na Avenida Higienópolis, próximo do Shopping ABC. E nós temos uma unidade também em Santos. Muito bem. Bom, Mari, é o seguinte, tem um monte de pergunta aqui, mas tem um monte que eu vou tentar. E aqui eu já vou juntar duas perguntas. A Mel perguntou na área criminalista. E também tem uma pergunta, eu acho que eu não notei o nome, foi a Ana. É que às vezes vocês colocam umas letras aí que eu não entendo. Perguntaram, na área de criminalística, de pesquisa e perícia, também tem atuação? Tem. Elas deram sorte aí também, por coincidência. O meu marido também é farmacêutico e ele trabalha numa área... Na verdade, a área dele que ele trabalha hoje é de eventos, mas é relacionado para profissionais da saúde que se interessam para a área de perícia criminal. Então, sim, consigo responder melhor, mesmo não sendo dessa área, por conta do trabalho dele. Até quem se interessar, a empresa chama Renova Cursos. Então, pode dar uma entrada lá no Insta, vocês vão ver sobre os eventos que ele faz, que vocês vão ver até que palestrantes são farmacêuticos. Você pode repetir o nome, por favor? É Renova Cursos. Renova Cursos. Tá, isso, legal. Tá? Ele tem a página no Instagram, dá para achar facilmente. Então, por exemplo, um dos cursos que eles fazem, que ele faz lá, é justamente em relação, por exemplo, à toxicologia forense, que é uma farmacêutica que faz, ela é perita criminal do Instituto de Criminalística aqui de São Paulo, é farmacêutica e bioquímica, e é justamente, por exemplo, a área de atuação dela, que eu sei mais ou menos que ela trabalhou muitos anos. Então, ela trabalha dentro do laboratório desse Instituto Criminalística. Então, a polícia faz uma apreensão de drogas. E o juiz, por exemplo, vai determinar, né, o que realmente fez aquela apreensão, o que era aquilo. Então, por exemplo, eles encontraram 2 toneladas de cocaína. Mas quem que prova que aquele pó branco que estava lá apreendido é cocaína? Então, isso vai para o Instituto de Criminalística, que o farmacêutico faz a análise daquele produto e responde ao juiz. Sim, a amostra enviada para nós é cocaína, e aí depois vai fazer aí a continuação do crime, né? Existe também, por exemplo, um caso famoso que tem nos eventos deles que eles comentam, em relação, eu acho que o pessoal deve conhecer o caso, não sei, dos Nardones, que tem a história lá da menininha que os pais jogam pela janela. Então, quando vai o perito criminal lá, faz a coleta do sangue na residência, quem é que vai fazer a análise do DNA desse sangue para comprovar se aquele sangue era do pai, se era da menina, se era da madrasta? Um farmacêutico que trabalha nesse laboratório do Instituto de Criminalística. Pode ser um farmacêutico, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, né? Então, para você trabalhar na área de perícia criminal, normalmente você precisa passar em concurso público, tá? Eu sei que existem empresas hoje que já são especializadas nessa área também, de análises, até para defesas em alguns casos, mas a gente sabe que a grande maioria que faz a opção para a área de perícia precisa passar em concurso público, mas é uma das áreas que o farmacêutico pode atuar, sim. Entendi. Olha, tem muitas perguntas sobre a sua faculdade. Aliás, você foi uma excelente garota propaganda da tua faculdade. Oswaldo Cruz deveria te contratar. Legal. Então, olha, eu vou tentar organizar aqui. Primeiro, você sabe hoje em dia se Oswaldo Cruz o vestibular é pelo Enem ou tem um vestibular próprio ou é pelo Enem ou é misto? Ai, gente, desculpa. Na minha época não era. Hoje eu não sei como está funcionando essa parte de vestibular, de pontuação, mas eu sei que aí o pessoalzinho como o nome, meu pai vive falando do SOV, sabe responder como que é a prova, se é pelo Enem, se não é, porque hoje eu não sei exatamente como que está funcionando essa parte de prova aí, né, de processo seletivo. Então a gente vai pesquisar
para que a gente. Então, por favor, entre em contato comigo depois que eu vejo para vocês aí, tá? Aí a Vitória pergunta se você fez estágio em alguma farmácia, se você fez em qual? Eu fiz sim. Então, eu fiz estágio numa farmácia em São Paulo de manipulação, que chama Formularium. Foi lá que eu entreguei minha carga horária de estágio obrigatório. Depois eu fiz um estágio em indústria, aí eu trabalhei na área de controle de qualidade numa indústria chamada Epacolan, e depois eu acabei fazendo a opção mesmo para a área magistral. Trabalhei muitos anos numa farmácia de manipulação que chama Laboratório Pineda. Lá eles fazem, além de os medicamentos convencionais manipulados, a gente fazia injetáveis também para a área de estética. E aí depois eu acabei abrindo a Farmabichos. Uma outra pergunta. Na faculdade você tem mais química orgânica ou inorgânica? E a Verena pergunta se tem muito aprofundamento em biologia. Sim, tanto orgânica como inorgânica tá equivalente aí, não consigo mensurar se era mais orgânica ou inorgânica. Tem que gostar muito de química, não tem jeito, não adianta nem fazer opção, gosto mais de inorgânica ou orgânica, Não porque tem jeito. é tudo mesmo. E biologia, muita biologia também, porque aí você entra numa parte mais aprofundada, então você precisa saber sobre a fisiologia, para depois saber como que o fármaco vai atuar ali no sistema, nos sistemas. Então, tanto química e biologia é 100% aí da faculdade. Uma outra pergunta. Você já pensou em fazer biomedicina? Aliás, uma curiosidade. Biomedicina e farmácia bioquímica são cursos parecidos? Então, são, na verdade, cursos, assim, um pouco, como a gente pode dizer, concorrentes, né? Porque... E aí eu acabo sempre puxando, coitados dos biomédicos, porque eu acabo sempre puxando a sardinha para a farmácia, justamente por isso. Hoje, porque é um curso generalista, eu vejo que é muito mais vantajoso você fazer farmácia. E se você quiser seguir a área de análises clínicas, que seria a biomedicina, você pode e tem mais um montão de outras oportunidades por trás da sua carreira. Não sei em biomedicina se, além de análises clínicas, eles também podem atuar em outras áreas. Aí eu não consigo responder. Mas dentro de farmácia, como você pode, tanto em uma área quanto outra, eu falo, faz farmácia. Se está na dúvida, então pelo menos eu acho que você tem um campo maior de atuação. Agora, pode ser que eu esteja enganada e o biomédico fale para vocês. Não, mas além de análises clínicas, você pode fazer X, Y e Z também. Aí fica uma escolha aí para cada um, né? Mas é uma dica muito boa essa. Olha aqui, não é uma pergunta, mas eu vou ler um depoimento da Isadora. Aliás, Isadora não perde uma live, né, Isadora? Já comprei remédio para o meu gatinho na sua farmácia. Fiquei feliz em saber que é a filha do professor Cláudio. Sucesso, tudo de bom sempre. Muito gentil, Isadora. Muito legal, muito legal. Mais pergunta aí, gente. Bom, o pessoal tá aqui. Muito bem. Sobre a farmácia, sobre o curso de farmácia, que tem uma coisa também interessante. Fala um pouquinho mais de como que está a relação da farmácia de manipulação com essa crise. Vocês venderam álcool gel também lá, 70%? Vocês produziram? Nós produzimos álcool em gel naquela loucura, né? Porque álcool em não gel. Tinha mais em nenhum local, então a gente estava lá produzindo quilos e quilos. Eu vejo que as farmácias de manipulação têm teve uma boa saída em relação à pandemia, justamente por conta do que também alguns medicamentos que estão em falta no mercado por atrasos de importação, a própria indústria não está conseguindo fornecer, então existe a opção de você tentar encontrar esses medicamentos que estão em falta em farmácias de manipulação. Lá na própria Farmabichos, o pessoal procura muito até a parte para limpeza de animais. Então, a gente sabe que o animal não transmite o Covid-19 para os humanos. Mas o fato dele passear na rua, andar com as patinhas ali na rua e vir para casa, ele pode ser não um transmissor, mas ele pode levar o vírus até a sua casa.
Então, a gente tem hoje várias opções ali de limpeza de lencinho para limpeza de patas, espumas de limpeza. Então, de um certo modo, a pandemia trouxe um outro lado esquecido das farmácias para poder auxiliar aí no caso da pandemia. E uma curiosidade, você chegou a fazer especialização em alguma área depois que você se formou? Sim, eu fiz especialização em farmácia magistral. E aí foi dentro do curso de farmácia magistral que existia um módulo de medicamentos para animais, e foi aí que deu o meu start de ter uma farmácia exclusiva para animais. Mas foi nessa especialização aí, nessa pós-graduação de farmácia magistral. Na sua opinião, o que você acha do mercado de farmácias de manipulação? Porque é interessante, né? Eu mesmo vou comprar remédio para o meu pai em farmácia de manipulação, né? Uhum. Mas me conta uma coisa, como que é a concorrência de uma farmácia de manipulação com uma farmácia tradicional aí que tem inúmeras? Ou não são concorrentes? Não, são concorrentes, né? Mas é aquilo que eu falo, na parte magistral, existe, assim, eu acho que um cantinho para todo mundo, né? São milhões de habitantes, são muitos médicos. Hoje o legal da farmácia magistral é que você pode sempre se preocupar em desenvolver produtos novos. Então, até para a parte da estética, a gente sabe que é um mercado que cresce muito. Hoje, por exemplo, você tem que ir se adaptando ao mercado. Então, hoje existe também uma preocupação com produtos veganos, que a gente já tem pessoas interessadas por esse lado, Entendi. produtos ecologicamente, né, ambientalmente favoráveis. Então, você acaba tendo que se atualizar, se desenvolver para novas linhas, e eu acredito que é isso que faz você se destacar no mercado, e não necessariamente se preocupar com um concorrente. De uma maneira geral, eu queria comparar duas situações. O brasileiro, não sei se você também tem essa informação, o brasileiro consome muito remédio? Por que eu pergunto isso? Porque de uns tempos para cá parece que tem uma farmácia em cada esquina. E a gente pode comprar à vontade medicamentos. Coisa que se você viaja para o exterior, para você comprar um medicamento que vende aqui numa farmácia, é muito simples. Mas lá no exterior, não dá para você comprar. Coisas que a gente encontra até em supermercado. Então, a pergunta é, o brasileiro é hipocondríaco? O que é que a gente tem tanta farmácia? Justifica ter tanta farmácia assim? Eu acredito assim, né? Tudo varia mesmo de país para país, ou até mesmo de estado para estado, a legislação que você vai obedecer em relação à venda de medicamentos, né? E eu acho que tudo tem que ter um discernimento. Então, existe um ponto favorável para alguns medicamentos a gente ter mais acesso. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga farmacêutica também, amiga de tempos de faculdade, que ela foi trabalhar em Paris. E ela estava grávida e estava com azia, precisava daqueles tablets para azia estomacal, enfim. E era assim, um sacrifício de conseguir a receita do médico para comprar, justamente o que você falou. Em outros países não existe essa liberdade de você comprar medicação. E ela sofreu muito com isso, que eu acredito que não havia necessidade desse sofrimento todo. Então, por um lado, a legislação brasileira nos facilita em um sentido de que, quando realmente é necessário, você tem um acesso mais fácil. Agora, em relação a outro, que existem pessoas que abusam dessa vantagem que a gente tem de comprar o medicamento sem que passe por uma consulta, sem que tenha conhecimento sobre aquele medicamento, é perigoso também. Então, a gente acaba tendo que contornar em relação a disso. Ter um farmacêutico presente para poder orientar, né, esse cliente. E vamos pensar assim, né, Enzo? Graças a Deus, a expectativa de vida da população é muito maior. Então, consequentemente, a gente acaba tendo que fazer uso de medicamentos aí, talvez por uma dor crônica, mas por causa de uma população mais senil. Mas, exatamente. Vamos lá, pergunta da Mel. A Mel, ela está querendo saber
como que o farmacêutico e como que se trabalha na pesquisa de produção de vacinas? Então, isso vai ser muito legal também, por conta da pandemia. Eu acredito que muitos dos farmacêuticos que vão para a área de pesquisa clínica vão ser muito valorizados, e é isso que talvez a população fique intrigada. Como que demora tanto para sair uma vacina? E por que que muitos são muito contra, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina? Como assim? Será que não faz bem? Vamos tomar? E a gente fala, não, não toma, pelo amor de Deus. Exatamente por isso. Porque existe uma preocupação e ética profissional do farmacêutico para liberar um tratamento, para a gente fazer um medicamento, precisa muito tempo de estudo, precisa passar por fases de estudos clínicos para saber a consequência do uso daquele medicamento daqui a alguns anos. Então, até mesmo a vacina, mesmo que a gente encontre a vacina, a gente não sabe qual que é a resposta dela no nosso organismo daqui a uns anos. Então, precisa ser muito bem estudado, muito bem ser relatado. Existem, por exemplo, algumas, até que eu estava conversando com meu marido ontem em relação a isso. A gente leu muito sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas através de RNA, coisa que ainda não acontece hoje. A gente não tem o costume de ter vacinas produzidas através de RNA. E qual que é a consequência disso? Nós não temos ainda. Então, precisa ter um cuidado em relação a isso. E quem faz esse tipo de pesquisa, que passam por várias fases de estudo? O farmacêutico. Olha, bom, tem uma menina aqui, a Heloísa, ela faz assim, eu vou... Você poderia falar mais sobre a farmácia na área de cosmético? Porque ela está encantada com essa área de cosmético, já deu para perceber aqui. Uhum. E ela Sim, quer seguir essa área. É legal. Existem, assim, vários campos de atuação. Então, vou falar, por exemplo, na indústria, tanto para medicamentos quanto para cosméticos. O farmacêutico, dentro da indústria, ele pode trabalhar em vários setores. Desde num processo de produção, onde ele vai cuidar todo aquele processo, gerenciar uma equipe de colaboradores que vai fazer a pesagem, vai fazer a manipulação no maquinário, estou falando em nível indústria, para a produção daquele medicamento. Então, ele pode trabalhar na área de produção. Ele pode trabalhar na área de controle de qualidade. Então, ele vai fazer testes nas matérias-primas para ver se elas atendem às especificações daquelas matérias-primas, ou controle de qualidade depois do produto acabado, se está ok, se está aprovado para ir para o mercado. Tem áreas mais burocráticas em relação, então, a assuntos regulatórios. Como que eu faço para a Anvisa autorizar esse meu cosmético a estar lá na prateleira para vender? Então, tem toda uma área burocrática que você tem que fazer essa solicitação e comprovar para a Anvisa como você produz aquilo, quais são os benefícios daquilo. Então, também pode ser o farmacêutico que vai atuar. Na parte de pesquisa clínica que a gente comentou, que demos o exemplo das vacinas, parte de pesquisa em desenvolvimento, as próprias indústrias têm um setor onde, olha, vamos fazer um shampoo com carvão ativado, para um shampoo que vai ficar preto nessa embalagem, que vai ser para cabelo oleoso. Então, o que a gente vai utilizar de ativos? Quanto que isso vai custar? Qual vai ser os componentes que a gente vai colocar naquela formulação? Então, tem essa parte de desenvolvimento dentro da indústria, que é o farmacêutico que faz. Então, assim, quando você faz a opção para trabalhar numa indústria como farmacêutico, ainda tem uma diversidade de áreas que você ainda vai escolher e se especializar para fazer. Antes de fazer uma outra pergunta da Fabi, a minha pergunta é a seguinte: numa farmácia de manipulação, vocês manipulam um cosmético específico para uma pessoa? Isso é possível? É possível, sim. Então, é isso que é o legal, que me encanta na área da manipulação. Então, por exemplo, a farmácia de manipulação, ela recebe um receituário lá, por exemplo, de um dermatologista. Então, ele vai pedir um creme à base de ácido retinóico para as rugas, com clareador, e aí ele vai colocar lá para a pele oleosa, creme para a pele oleosa. Aí cabe o farmacêutico dentro da farmácia de manipulação desenvolver as suas bases,
a que tem o toque mais seco, a que não vai sobrecarregar essa pele. Então, é a graça até, voltando naquela pergunta dos concorrentes também, é a graça de você fazer um diferencial dentro da sua farmácia de manipulação, brincar com essa química para ter um produto que depois lá fora as pessoas falem, ah, mas eu faço o meu creme só nessa farmácia, porque eu gosto, minha pele não fica oleosa, fica um toque gostoso. Isso tudo dentro da conformidade daquela receita que foi solicitada por aquele médico, por aquele dermatologista. E tem algumas farmácias que se especializam só nessa parte de dermocosméticos, nessa parte de estética. Heloísa, você está me ouvindo? Está satisfeita com essa resposta? Agora acho que está decidida, né? A Fabi faz uma pergunta interessante. Aliás, eu peço desculpa, Fabi, você já fez essa pergunta anteriormente, eu anotei aqui, e não sei por que algum motivo eu acabei fugindo do assunto. Mas ela pergunta o seguinte: você sentiu diferença no mercado de trabalho por não ter feito faculdade pública ou isso é muito relativo? Olha, eu costumo responder em relação quando eu vou fazer um processo seletivo para um farmacêutico trabalhar comigo, né? Eu acho que tudo depende muito da área em que você quer atuar. Eu lá na farmácia, quando eu vou fazer uma entrevista com um farmacêutico, eu não me atento muito a que faculdade ele fez, se foi uma faculdade pública, se foi uma faculdade particular, mas em si, como, por exemplo, ele lida com algumas situações. Então, por exemplo, lá na farmácia magistral, você sempre está tete a tete com o público, tirando dúvidas, ou às vezes um cliente que reclama, até mesmo às vezes nem do produto, mas de um motoboy que deu um problema na rua. E geralmente é o farmacêutico que está ali na linha de frente para auxiliar, né, nesses problemas. Então, eu acabo observando muito qual vai ser a reação daquele farmacêutico em relação a esses problemas, a essas atitudes do dia a dia da farmácia. Agora, é claro que a gente tem que se preocupar também um pouquinho com que área que quer seguir. Então, eu acredito assim, se as pessoas querem muito seguir para uma área mais científica, uma área mais de pesquisa, eu sei que as faculdades públicas têm um maior incentivo para iniciação científica, para essa parte de pesquisa, de estudos. Eu quero me transformar PhD em alguma área. Então, eu sei que a faculdade pública te dá uma abertura maior para isso. Mas em relação agora, por exemplo, à parte magistral ou até parte das indústrias farmacêuticas, eu tenho acho que praticamente todos os meus amigos que são do tempo da faculdade estão muito bem empregados na indústria farmacêutica. E em nenhum deles eu percebi assim, um relato de um problema em ter feito uma faculdade particular e não uma pública. Muito bem, acho que isso responde a pergunta da Mel também, né? A Mel, acho que você respondeu a pergunta da Mel na área de pesquisa, faculdade pública ou privada. Mas qualquer coisa, vocês podem me voltar e perguntar. Aqui uma dúvida. Eu não consigo identificar o nome. Stay Santos. Vamos lá. Estou na dúvida se faço farmácia ou química. Você aconselha fazer os dois cursos ou apenas um? Agora eu quero... Se vira! Depende do que ela quer seguir, né? Se ela quer ir para uma... Também me desculpem os químicos, porque é muito difícil a gente falar da profissão um do outro. Mas é aquela história que eu sempre acabo puxando a sardinha para farmácia. Então, por exemplo, eu quero fazer química porque eu estou pensando em trabalhar numa indústria de cosméticos ou de produtos de higiene para ser responsável técnico. A gente vê lá, né, nas caixinhas de shampoo, que às vezes o responsável técnico é um químico. Mas às vezes, se você quer partir para essa área de indústria, por que não farmácia? Se você tem todas aquelas outras áreas para atuar, porque dentro dessa indústria, seja ela de cosméticos, de produtos químicos, você também tem o controle de qualidade, tem a produção, tem a garantia da qualidade, que vai também mexer com documentações. Então, por que não escolher? Agora, não, eu quero química porque talvez eu quero seguir a carreira de professor, eu quero lecionar, eu quero... Então, tudo depende também do qual é a ideia do que ela vai querer trabalhar futuramente, né? E uma curiosidade aqui, aproveitando essa pergunta, vamos supor que o nosso aluno queira fazer farmácia e depois química. Existem matérias em comuns que podem ser canceladas de uma faculdade para outra? Você tem essa ideia? Eu acredito que sim, né? Mas depende, né?
matérias são em comum, dá para você acabar transferindo, mas aí já fica difícil de eu dar uma precisão aí na resposta. Mas, viu, gente, deixa eu fazer um comentário para essa pergunta aqui. Sempre é possível você fazer uma faculdade e fazer uma especialização em uma outra área. Então, é possível. Então, você pode fazer farmácia e depois você pode fazer uma pós-graduação, uma especialização com viés um pouco mais de química. Às vezes, um viés um pouco mais para administração, para pesquisa. Então, tem um monte. Parte de gestão. Gestão, então tem muita coisa para ver ainda. Tá bom? Agora, a Heloísa, de novo, que está encantada, pelo que eu vejo, a Heloísa deve estar encantada com essa live. Ela falou assim, ó, eu já ouvi falar sobre o farmacêutico atuar na área de estética. Isso é verdade? Você sabe um pouco de cosmetologia? Sim, na verdade também isso é recente. Existem duas coisas recentes que não são de quando eu fazia a faculdade, né? Uma do farmacêutico, alguns medicamentos ele já poder prescrever na drogaria, então ele pode fazer a prescrição de um medicamento. Eu, por exemplo, não tenho capacidade para isso, porque no meu tempo não tinha isso, então eu precisaria estudar e me especializar. E hoje também existe uma área de estética, onde o farmacêutico fica habilitado para fazer peelings, alguns tratamentos, né? Faciais, dermatológicos, tem acho que um limite aí até onde ele pode utilizar de processos invasivos para esse tratamento estético, mas sim, hoje é possível também, até como você falou, Enzo, aí depois é procurar uma especialização, fazer um curso mais específico nessa área para poder fazer os atendimentos aí estéticos. Muito bem. Tudo bem, Elô? Agora aqui a Verena faz uma outra pergunta. A questão de especialização é sempre separado em magistral, voltada para a indústria, etc., ou é mais amplo? Como que... Aliás, então vamos aproveitar a pergunta da Verena. Como que... Dá exemplo de áreas de especialização para pós-graduação. Quando você vai fazer a especialização, a pós-graduação, aí é bem focado na área que você vai seguir. Então, se eu quero seguir para a área magistral, vai ser uma especialização totalmente focada em magistral. E aí, dentro da indústria, dentro daquilo que eu falei, então, até para uma área de gestão, uma área administrativa, uma área de pesquisa clínica, uma área de produção. Aí cada pós-graduação é bem focada para a área que você quer seguir ali dentro da indústria. Né? Essa é a vantagem da especialização. Exatamente. Você está só focado naquilo que você vai atuar. Duas perguntas também mais ou menos na mesma área. E como que é a área de farmácia hospitalar? Também, também pode atuar na área hospitalar. Eu não conheço muito a área hospitalar, mas eu sei que o farmacêutico também tem um papel fundamental ali, principalmente no fracionamento dos medicamentos. Então exige todo um cuidado ali em relação, porque acaba que o hospital faz uma compra muito grande daqueles medicamentos, então esses medicamentos precisam ser fracionados, bem armazenados. Existe a questão também dos medicamentos controlados, então como é feita essa organização, esse armazenamento, um controle de temperatura daquele local onde estão ficando esses medicamentos, um controle de estoque, é uma responsabilidade do farmacêutico hospitalar. E também na parte de análise clínica em hospitalar também pode ter farmacêutico na equipe fazendo análises clínicas também. Você já trabalhou em laboratório de análise clínica? Ou fez estágio? Eu cheguei a fazer estágio muito pouco, até inclusive com um farmacêutico que é professor de vocês, o Daniel. Daniel. Ele já era farmacêutico, eu estudava farmácia, e aí num dos encontros ele, vai lá conhecer a parte de análises clínicas e tal. Então eu trabalhei um pouquinho fazendo, nem sei se ele lembra, fazendo estágio lá com ele, ficava lá no microscópio o dia todo vendo lâminas, me mostrando. Então eu fiz um pouquinho, atuei um pouquinho sim na área, mas não foi mesmo análise clínica que eu quis, não muito.
Pela tua cara já deu até para entender o porquê. Uma curiosidade, você na sua farmácia, vocês aceitam estagiários? Claro, a gente sempre tem um programa de estágios e até eu falo para o pessoal quando o Singular me chama para falar um pouco de farmácia, quem ainda tem dúvida e quer ver presencialmente uma farmácia de manipulação, pode ir lá sim, eu abro os laboratórios. Olha, já foi muita gente lá, viu? E eu mostro lá os laboratórios, porque é Tá. legal, né? Você começar a ver assim mais de perto a realidade. É difícil, é uma escolha difícil. Eu tô rindo porque eu já tô lendo, tô lendo mente de muita gente aí, já desesperado para acabar essa pandemia logo e já te procurar. Já ir Só, lá para conhecer a farmácia, mas não, mas serão muito eu bem-vindos. nossa, eu fiquei encantado. Eu vou visitar lá também, porque, pô, eu achei Vai. muito legal essa área. Pessoal, e aí, mais perguntas? Como é que vocês estão aí? Será que eu respondi todas? Deixa eu ver se eu respondi todas aqui. É que teve uma hora que passou tanta pergunta que eu. Deixa eu ver se eu respondi aqui, tá? Pô, na farmácia hospitalar, pesquisa. Tá, eu acho que eu respondi. Eu acho que eu estou em dia aqui. Tá. Pera aí, vamos ver, vamos ver. Tá, então acho que nós estamos em dias aqui. Também já está quase. Passou rápido, né? Já está quase Passou. acabando. E me conta uma coisa. E o que que você falaria para o pessoal? Eu sei que já. Aqui, ó. Farmacêutico pode prescrever hormônios sintéticos? Então, essa é uma Aliás, pergunta, foi aquilo que eu falei, a mas antes prescrição. disso, mas explica pra gente o que é o hormônio sintético, que eu também fiquei curioso agora. Normalmente é uma reposição aí que ele vai querer fazer de algum hormônio que ele é produzido, né? Então existe uma combinação aí para obtenção desse hormônio sintético. Diferente, por exemplo, de um bioidêntico, que é um que a gente já tem no nosso organismo, é exatamente igual ao que já existe no nosso organismo. Então, o sintético, você vai fazer um processo para a obtenção dele. Agora, eu acredito que o farmacêutico não possa prescrever, mas eu não vou te dar certeza da resposta, porque é aquilo que eu falei. É muito novo essa questão do farmacêutico poder prescrever medicamentos. Então, eu sei que também existe um limite até onde o farmacêutico pode prescrever, e sabendo-se das reações adversas de uso de um hormônio, sem o conhecimento de uma determinada patologia, por exemplo, que aí é só um médico que teria gabarito para isso, eu acredito que o farmacêutico não pode prescrever, mas posso estar muito enganada aí e talvez tenha essa liberação. Então, não sei te responder. A Verena fez uma pergunta também muito boa. Olha aqui, ó. Como é que está o mercado de trabalho para o farmacêutico? Como é que está? Apesar de que com essa crise aí, eu acho que afetou, não importa o ramo, né? Mas se não tivesse Exatamente. crise, voltando à normalidade, como é que está? Eu penso pelo lado da quantidade de campos de atuação do farmacêutico. Então, foi o que a gente até falou no começo. Como ele pode ir desde uma área hospitalar, alimentos, a própria análises clínicas, drogaria, farmácia magistral, e dentro da indústria também ser muito setorizado, eu vejo ainda que farmácia é um bom campo de atuação em relação a desemprego. E vamos pensar, né, que com pandemia, sem pandemia, medicamento é essencial, não pode ficar sem, então o farmacêutico não para de trabalhar nunca. E agora, você falou no começo da nossa live, mas eu fiquei com uma certa curiosidade. Vocês fazem cosméticos específico para pet? É isso? Oh. Fazemos sim, específicos para pet. Inclusive porque é errado a gente utilizar determinados cosméticos ou até mesmo um shampoo de uma linha humana em animais.
existem alguns tensoativos ou alguns conservantes que pode ser prejudicial para aquele animal. A relação do pH da pele de humano, por exemplo, é mais ácido. Então, nossos shampoos, eles têm um pH mais ácido. Em relação à pele, à pelagem de um animal que está mais próximo de uma neutralidade, você tem que ajustar esse cosmético para que ele fique ideal para o uso veterinário. Então, é baseado nisso que a gente acaba desenvolvendo produtos para os animais de acordo com as necessidades dele. Então, fazemos muitos cosméticos para animais. Essa, para mim, foi novidade. Bom, você acha que depois da pandemia a área farmacêutica vai ser mais valorizada? Com certeza, foi o que eu falei, Giovana, principalmente aí os profissionais aí, principalmente de pesquisa clínica, acho que todo mundo vai começar a entender um pouquinho melhor qual é a atuação da pesquisa clínica, a importância dela, e são os farmacêuticos que estão aí por trás disso. Acho que eles vão ouvir muito a respeito de empresas farmacêuticas, o quanto elas investem no estudo para uma vacina. Então, eu acredito que vai haver uma valorização e as pessoas vão saber mais a importância. Hoje as pessoas ainda acham que quando a pessoa fala da drogaria, né? Então, eu acho que as pessoas vão começar a viver um pouco essa profissão. Bom, mais uma pergunta aqui. É preciso alguma especialização para trabalhar na produção de hormônios sintéticos? Não necessariamente, não precisa fazer uma especialização. O que você vai precisar fazer é seguir, né? Tentar aí procurar uma maneira. Então, por exemplo, vai ser um hormônio sintético magistral, eu vou querer produzir ele, vou ter uma empresa que faz isso, ou eu vou querer trabalhar numa indústria que faz isso. Então, aí você vai ter que ficar caçando ali para poder entrar nesse mercado, mas não necessariamente uma especialização para isso. Muito bem. Olha, passou rápido, já está acabando. E eu vou pedir para você falar alguma coisinha para os nossos vestibulantes, mas antes, eu quero dar um depoimento meu. Gente, vocês viram que foi uma das lives, uma das mais didáticas que eu já fiz, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Também a Mari, filha do professor Cláudio e também da professora. Temos que falar da mamãe, né? Da professora, mas porque a professora de redação. Muito bem. Qual que é a sua palavra para os vestibulandos? Bom, primeiro eu quero agradecer aí pelo elogio da didática, né? Eu acho que isso também é um pouco genético, não tem jeito. E falar sobre a minha profissão e falar sobre a Farmabichos, para mim, e sobre a Renova Cursos, que é a empresa do meu marido, é sempre um prazer imenso, porque nós somos, eu acho que quando a gente ama a nossa profissão, a gente não nega de falar sobre elas, de transmitir o conhecimento sobre ela. Então, você falou de uma maneira muito apaixonada, falar. Né? Deu para perceber. Eu sou mesmo. Eu amo muito o que eu faço, então para mim é um prazer. Para os vestibulandos, eu desejo aí sabedoria nas escolhas, desejo muita sorte, porque eu acho que isso também é importante, sempre conta um pouquinho de sorte além dos estudos. Paciência nesse momento, porque eu sei que não é fácil, até eu conversei com você, né, Enzo? Todo mundo aí está numa situação complicada, então eu também tenho 2 filhas que estão fazendo o homeschooling e a gente sabe que é difícil conciliar tudo e ainda ficar através do computador, não ter esse contato humano que a escola traz para a gente, né? Então, a gente tem que ter resiliência, né? Um poder de adaptação aí nessa situação. Então, eu desejo para eles, nesse momento, muita paciência para conquistar os objetivos deles futuramente, que eu tenho certeza que o melhor estará ainda por vir. Temos certeza disso. Então, muito obrigado. Manda um beijo para tua mãe, para teu pai, para teus irmãos. Tá bom? Eles estão bem? Eu também, mando, né? sim. Pode deixar. Manda, a Aninha tá aí, ó, que eu já vi ela dando eu já vi a Aninha aí, então, tá? Ela já sinta-se beijada aí, Ana.
Tá legal. Manda um beijo para dona Tá Márcia bom? também. Um beijo para Eu todo agradeço o mundo. convite de todos vocês. Singular faz parte aí da nossa família. Nós vivemos Singular, foi tudo pra gente. A minha também, Então, ó. então eu agradeço aí Eu de coração também. o convite. Tá bom, depois a gente conversa. Eu vou ligar para você daqui a pouco. Gente, boa Tá noite. bom, Tenha uma boa noite e depois a gente conversa. Tchau, tchau. tá bom. Obrigada. Um beijo, hein? Nada, hoje, Tchau, 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 tchau. pessoal. Espere um monte uma fila para fazer estágio com você agora. Vamos lá, Beijo. vai todo mundo pra lá, tá certo. Tchau. Tchau, tchau.